Olá, amigo, a paz de Cristo. Bem-vindo de volta à nossa quinta aula de Teologia Avançada. Eu sou Bispo Vandir Ferreira. Em nossas aulas anteriores, nós tratamos de todo o primeiro versículo da Bíblia. Nós tratamos do verbo bara, do substantivo Bereshit e do nome Elohim. Hoje nós vamos tratar o segundo versículo da Bíblia. Já estou com a minha aqui aberta, que é o versículo de número 2. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Observe uma coisa. Entre o primeiro versículo e o versículo de número 2, algo aconteceu, e é isso que nós iremos tratar hoje na nossa quinta aula. No primeiro versículo está assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O segundo versículo diz: e a terra era sem forma e vazia. Na verdade, ela se tornou sem forma e vazia. Então, quero com você daqui, que você está sempre anotando, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo. Você vai escrever aqui nesse pontinho a linha do tempo. E nessa linha do tempo, nós vamos fazer o seguinte: esse é o tempo da criação. Gênesis 1, 2. E esse aqui é Gênesis 1, 1. Observe que Gênesis 1 mostra um Deus antes de tudo. Um Deus antes da terra existir. Um Deus antes de todas as coisas. E nós iremos recorrer ao texto da Bíblia Sagrada. Salmos 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, nós encontramos aqui no Salmo de número 90, versículo 2, o Deus eterno que existia antes de todas as coisas. Muito bem. Quando nós chegamos no versículo número 2, nós iremos ver o estado em que a terra estava, sem forma e vazia. Isso não significa que Deus criou a terra sem forma e vazia. Deus a criou perfeita. Deus criou a terra perfeita e para ser habitada. Então, a primeira terra, assim vamos chamar, a primeira terra, ela era perfeita, terra perfeita. Terra perfeita. Aonde está isso, Bispo Vandir? Isaías 45, 18. Vamos ler o profeta Isaías 45, 18. Diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, se nós pegarmos o capítulo 1, que diz que o Senhor criou os céus e a terra, e esta terra do capítulo 1
versículo 1, ela é diferente da terra do capítulo 1, versículo 2. Então, algo aconteceu para que esta terra se tornasse sem forma e vazia. Então, a terra do capítulo 1 é uma terra perfeita. A terra de Gênesis 1:1 é uma terra perfeita. Ela se tornou imperfeita ou inabitável por uma razão. E esta razão eu quero lhe mostrar. Isaías, capítulo número 14, versículo 12. Porque caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. Então, a razão pela qual a terra se tornou inabitável, sem forma e vazia, foi a queda de um querubim, a queda de um anjo, e juntamente com ele a terça parte dos anjos. Então está descrito no livro do profeta Isaías a queda de um querubim ungido da guarda de Deus, e foi esta queda que tornou a terra sem forma e vazia. A partir daí nós podemos tirar conclusões. A primeira terra que Deus fez, uma terra perfeita. A segunda terra, que nós chamamos de segunda terra, seria a terra recriada. Então, a partir de Gênesis 1:2, voltando aqui para a nossa linha, nós vamos ter aqui os dias da criação. E nós chegamos a essa conclusão porque o verbo bara, que é o verbo criar, e nós já tratamos dele na nossa segunda aula, você pode depois voltar, ele aparece apenas 3 vezes no livro do Gênesis. Ele aparece a primeira vez no versículo de número 1, Gênesis, capítulo 1, e versículo também de número 1. Então, Gênesis 1:1 aparece o verbo bara, criou. Depois ele aparece no versículo de número 21. Depois no versículo de número Gênesis 1, versículo 21. Quando Deus cria os grandes peixes, as baleias, os grandes peixes, vamos chamar de baleias. E só então vai aparecer no versículo de número 27. Versículo 27. Aparece aí quando Deus cria o homem, a humanidade. De hebraico, Adão. Então, Deus cria duas coisas novas para a segunda terra. Nós vamos chamar de segunda terra. A terra recriada, vamos chamar de segunda terra, que é a terra recriada. A primeira terra foi feita perfeita, e ela foi feita do elemento água.
Pois quando nós estudamos a segunda terra, a terra recriada, nós não vimos Deus criando a água. A água já estava lá. Olha o que o texto diz. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então já havia céu, terra e água. A água estava lá. Quando nós recorremos aos escritos do apóstolo Pedro, nós vamos ter uma informação que Deus criou todas as coisas a partir da água. Então nós iremos ver que a primeira coisa que Deus criou foi a água. O primeiro elemento que Deus criou foi a água. Vejamos. Então a primeira terra, Gênesis 1, que é a terra perfeita, vamos chamá-la de, estamos chamando, aliás, de terra perfeita. Ela foi tirada da água. Isso está em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 5. Então, Pedro diz isso. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Então, primeiro, Deus criou a água, e da água Deus formou os elementos que hoje nós vimos. Esta é a primeira terra. A segunda terra, Gênesis 1, versículo 2. Entre a primeira terra perfeita, vou fazer aqui como se fosse uma terra perfeita, e a terra recriada, que é a terra recriada, nós tivemos aqui um espaço de tempo incalculável. E foi justamente a queda de um anjo, vou fazer aqui como se fosse um anjo, que caiu como um raio sobre esta terra, tornando essa terra inabitável. Esta foi a queda do anjo, que era conhecido então como Lúcifer, portador de luz. Shalom, shalom, que Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, também de deixar o seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho, e você não ficar de fora dos nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente.